Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal InfoDiversão. Lembrando aí que eu estou trazendo para vocês a solução de alguns exercícios e eu vou explicando o conteúdo, mesmo que seja repetitivo aí para alguém que já conhece, mas eu vou mostrar conforme a solução vai acontecendo, eu vou explicando aí o que eu estou utilizando, então, das instruções para resolver os problemas. Esse aí é o segundo exercício que a gente tem de estrutura de seleção, que é faça o algoritmo que receba dois números e mostre o menor. Notem que aqui ele não está especificando se é real ou se é inteiro, então eu vou fazer com inteiro mesmo, tá? Eu vou utilizar N1 e N2, que é o que eu sempre utilizo, mais simples aí, N de número, né? 1 e 2, bem tranquilo. Então, primeira coisa, o algoritmo ele tem que receber dois números e mostrar o menor. Para ele receber, ou seja, o usuário vai ter que informar. Então, o usuário vai ter que informar esses valores, sempre lembrando que a gente não pode fazer um programa. Não é que não pode, né? Funcionaria sim, dessa maneira que eu estou colocando aqui com a instrução leia direto, né? Mas eu não recomendo, sempre quando eu falo para os meus alunos, coloca uma mensagem, digite um número, para ele saber o que ele está fazendo, porque senão a pessoa pode vir aqui digitar um caractere e vai dar um erro na execução do programa, né? É muito ruim a gente utilizar um programa que não está explicando para a gente o que a gente tem que fazer. Então, claro, vai funcionar se eu colocar dois números, ó, 12 e 23, ele funcionou, mas o usuário não sabe o que está fazendo. Como a gente está programando aqui no Portugal e a gente está sabendo, olha, lei N1, eu já sei que eu tenho que formar. Mas se for um programa daqui a pouco para um usuário final, ele não está sabendo o que está acontecendo. Então a gente vai colocar lá um comandinho, escreva, digite um número. Eu sempre penso no usuário final quando eu estou fazendo, né? O programa, agora eu vou colocar um digite outro número. Então agora o nosso programa já está bem mais amigável, né? Digite um número, vou colocar 12 e 33. Pronto, peguei os dois números. O objetivo do nosso programa, então, é verificar qual é o menor programa. Para isso, a gente tem a estrutura de seleção C, lembrando que eu sempre digo que a estrutura de seleção C ela tem que fazer um teste condicional, tá? Então ela vai fazer um teste e verificar se a condição dos parâmetros que eu estou passando é verdadeira ou não. Então isso aqui é um teste condicional, ele vai testar uma condição, ok? Então, o que a gente tem para fazer num teste condicional? Vou colocar aqui os comentários, tá? A gente tem o teste do maior, teste do menor, tem o teste do maior igual, do menor igual, para verificar se os números são iguais e se eles são diferentes. Então a gente tem aí esses casos com esses símbolos, tá? Vocês quiserem anotar em algum lugar, sei como é que vocês estão fazendo as anotações, os estudos de vocês, mas seria bom ou interessante a gente já saber que são esses os símbolos usados aqui no Portugal. Perfeito? Então, primeira coisa, se o número 1 for maior do que o número 2, então vai acontecer alguma coisa. Isso é o nosso teste condicional. Então, eu abro e fecho aqui as chaves para dizer que se isso aqui for verdade, eu vou executar o que está aqui dentro. Então, quando isso for verdade, ele entra e executa esse escopo, tá? A gente chama de escopo, mas eu vou dizer de chaves aqui, mas para vocês já saberem, na programação a gente utiliza de escopo. Então, ele vai entrar dentro desse escopo e executa o que está aqui dentro. Então, primeira coisa, eu quero mostrar o menor. Se o N1 for maior do que o N2, obviamente que o menor é o N2. Então, vou colocar uma mensagem, né, e mostre o menor. Então, eu tenho que utilizar um escreva para mostrar para o usuário qual é o menor. Então, vou digitar uma mensagem aqui. Opa, apertei o botão errado aqui, teclado, desculpa. O menor número é o... Agora, quando eu estou digitando algo, tá? Então, vocês estão vendo que está tendo uma cadeia de caracteres. Então, eu estou colocando vários caracteres aqui. Eu quero juntar uma outra variável. Eu tenho que separar o caractere da variável e eu faço isso através de uma vírgula. Então, vocês sempre vão ver isso acontecendo nos programas, tá? Que eu estou utilizando aí, quando eu estou programando no Portugal. O caractere de separação entre um e outro é o vírgula. Em outras linguagens, no Java, por exemplo, é o mais. Então, depende da linguagem, pode ser um pouco diferente. No Portugal, aqui é o vírgula. Então, o menor número é o N2. Por quê? Porque ele fez o teste aqui, né? Correto? O N1 é maior do que o N2. Então, eu tenho que mostrar a mensagem para o usuário que o menor número é o N2. Vamos ver como é que está o nosso programa. Eu sei que vai ficar um pouco estranho, tá?
o que vai aparecer aqui, mas é de propósito. Então vocês já vão entender o que eu estou falando. O primeiro número vai ser 30, o segundo número vai ser 2. O menor número é o 2. Eu até achei que ele ia colocar, depois do leia, ele já deu um enter automático, tá? Eu achei que ele ia grudar aqui, o menor número é o 2 direto aqui. Então eu ia dizer, sempre coloque um /n. Então eu tinha me esquecido aqui, que ele automaticamente dá um enter depois que tu coloca um leia. Então aqui a gente não precisou colocar o /n, ele já pulou para a linha, né? Aqui é a mesma coisa. Então o nosso teste condicional já está funcionando. Então se o N1 for maior do que o N2, escreva o menor ao N2. Agora, tem um outro caso, né? Digamos que eu coloque aqui 3 e aqui eu coloque 10. Opa, não aconteceu nada. Existe uma coisa que eu vou mostrar para vocês agora que a gente tem que ter bastante cuidado. Eu poderia simplesmente copiar e colar esse código. Ele vai funcionar, ok? Mas não é a melhor maneira, são coisas diferentes que a gente vai fazer aí. O menor número é o N1. Então, ele vai testar primeiro, se o N1 for maior do que o N2, ele vai escrever, então, o menor número é o N2. Aí depois, ele vai testar se o N2 é maior do que o N1. Escreva o menor número é o N1. Pode parecer bobagem que eu estou falando, mas isso é bem importante em programação, então eu peço que vocês já se acostumem, ok? Agora eu vou colocar 3 e 10, ele vai escrever o menor número é o 3. Tá certo o nosso programa, mas não está escrito da melhor maneira possível. Lembrando que, se ele já tivesse achado que o N1 é maior que N2, ou seja, não deu certo, esse caso aqui, digamos o 3, né, é maior que N2. Se ele não é, ele não precisaria fazer esse teste aqui. Então, 3 é maior do que 10? Não, ele não entra aqui e aqui ele vai fazer um outro teste, porque eu coloquei a estrutura C. Então, ele vai fazer mais uma instrução, ele vai testar logicamente se o 10 é maior do que 3, ele vai verificar se é verdade e vai entrar aqui dentro. O menor número é o N1. Então, o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou colocar um senão aqui. Tá? Opa, não tem acento, desculpa. Senão, e aí eu tiro o teste. Então, o menor número é o N1. Esse programa, tá? Ele vai minimizar aí, ele vai... Só tem uma opção, porque se o N1 for maior do que N2, o menor é o N2, se não, o menor é o N1. Ele direto, não precisa testar novamente. Então, vou colocar aqui 1 e 30. Mas agora tem uma pegadinha, quer ver? Vou colocar aqui 5 e 5. Menor número é o 5. Na verdade, não tem menor número, então ou eu posso considerar que qualquer um dos dois é o menor, ou eu posso dizer que não existe menor número. Aí depende do que ele quer dizer, né, com o programa aqui. Faça um algoritmo que receba 2 números e mostre o menor. Se o professor de vocês mostrar isso para vocês, vocês podem perguntar, professor, e aí, eu considero que quando tem os dois iguais, pode ser qualquer um dos dois é menor? Se for assim, o programa está resolvido. Se ele disser que ele não pode fazer isso, aí a gente vai ter que mudar a estrutura, tá? Então, se alguém quiser saber o resultado, como que eu faria, vocês podem botar um comentário aí que eu faço aí a continuação desse vídeo num outro vídeo, tá? Mas por enquanto a gente vai deixar assim, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se puderem me dar aquela força, se inscrevam no canal. Estou tentando aí chegar aos 1000 inscritos. Era isso e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.